Olá, graça e paz. Que Deus em Cristo vos abençoe abundantemente. Amém? Eu quero trazer uma breve reflexão que se encontra em Salmos 23, um salmo conhecido de todos. Creio que a maioria sabe de cor, então eu vou ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que salmo lindo, glória a Deus. Nós somos ovelhas de Cristo e Cristo é o nosso pastor. E o pastor, ele conduz a sua ovelha pelos melhores caminhos. O pastor, ele conduz a sua ovelha por pastos verdejantes para que ela possa se alimentar de comida boa, de qualidade. O pastor leva ela até o riacho para que ela possa tomar uma água fresca. O pastor, ele nos conduz, ele nos dá direção com o seu cajado, ele guia os nossos passos, ele refrigera a nossa alma. Muitas das vezes estamos cansados pelas batalhas diárias da vida, pelos desafios diários, nos sentimos exaustos, cansados, mas é o nosso pastor Jesus que nos sustenta, que nos dá descanso, em meio ao caos, nós conseguimos descansar em Deus, porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa salvação. Então o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós não temos falta de nada, nós passamos por tantas coisas, tantas tribulações, adversidades, tantos desafios, mas o Senhor, ele cuida de nós, ele supre as nossas necessidades, ele cuida de nós nos mínimos detalhes, quando nós deixamos ele conduzir a nossa vida e os nossos passos. Ele guia-nos pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que nós ande pelo vale da sombra da morte, ainda que nós passe por momentos terríveis, tenebrosos, que pensamos que não vamos escapar, mas ele está ali conosco, nos livrando, nos guardando, e a palavra dele fala que nós não podemos temer mal algum, porque ele está conosco, e se ele está ao nosso lado, por que temer? Por que se preocupar? Por que desesperar? Se Deus, ele está conosco continuamente, repito, quando nós deixamos ele conduzir os nossos passos. A palavra de Deus, ela é poderosa, mas o efeito dela na sua totalidade é quando nós obedecemos a sua palavra, não só lemos, mas praticamos a sua palavra diariamente em nossa vida. Então há uma importância de você não só ler a palavra, mas você praticar cotidianamente a palavra de Deus na sua vida, porque é essa prática que faz toda a diferença na sua vida, é essa prática que Deus quer, que nós praticamos a palavra dele, e assim a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida, tintim por tintim, como diz, né? Então vamos obedecer a palavra de Deus, não só ler, não só ouvir, mas praticar, obedecer, porque só assim nós vamos usufruir do melhor que Deus tem para nos dar, porque Deus tem promessas maravilhosas na Bíblia para nós, mas essas promessas só acontecem quando nós nos posicionamos diante de Deus e cumprimos a sua palavra.
No verso 5 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui eu me lembrei da ovelha. O salmista Davi, ele era pastor de ovelhas, né? E a ovelha, ela tem a facilidade de entrar parasita pelos seus ouvidos, pelos seus olhos e pelas suas narinas. E então o pastor, ele unge a cabeça da ovelha para então protegê-la desses parasitas que entram e atormentam a ovelha. E diz que quando esse bicho entra e se aloja na mente da ovelha, a ovelha fica perturbada, desesperada, a ponto de ser jogada do penhasco. Ela bate com a cabeça dela na rocha, ela fica desesperada, ela fica sem direção, ela fica louca. Então assim é conosco. Nós precisamos da presença de Deus, precisamos do óleo do Espírito Santo em nossa cabeça, para nos proteger do bicho do pecado que entra através dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, das nossas narinas. Então nós precisamos da presença de Deus para nos proteger do pecado que entra em nossa mente e quer alojar, trazer desespero, trazer destruição, trazer todo tipo de mal. Então, para isso que nós temos que ter a unção de Deus na nossa vida, porque é a unção de Deus que nos protege contra o bicho do pecado, contra esses parasitas que querem alojar em nossa mente, perturbar tirar nossa comunhão com Deus, perturbar a nossa mente. Por isso que o salmista Davi fala: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que a unção de Deus esteja sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, para que o bicho do pecado não venha entrar na sua mente e fazer morada, perturbar a sua alma e destruir a sua vida. Que nós possamos ser guiados pelo bom pastor, deixar ele nos guiar, porque ele quer guiar a todos, mas será que eu quero segui-lo, deixar ele me guiar, ser o meu pastor? Então eu preciso ser uma ovelha obediente, eu preciso ser guiada pelo bom pastor. No verso 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que coisa linda, eu acho esse versículo tão lindo. Então, imagine, nós somos guiados pelo bom pastor. E do nosso lado temos a bondade, do outro a misericórdia. Nós somos guiados por ele e temos constantemente a sua bondade, a sua misericórdia nos acompanhando diariamente. Que coisa gostosa! Como é prazeroso nós servir a Deus, sermos guiados por Deus, sermos conduzidos por Deus. E só quando nós deixamos o bom pastor nos conduzir e passar óleo na nossa cabeça, nos ungir com o seu óleo santo, e assim, só assim nós somos protegidos contra o bicho do pecado, contra o mal que constantemente quer entrar em nossas mentes, muitas das vezes pelo nosso ouvido, pelo nosso olhar, e causar parasita em nossa mente, causar perturbação, causar transtorno, causar tantas coisas ruins. Que o Espírito Santo de Deus venha nos ungir a cada dia, para que nós venhamos ficar protegidos contra as astutas ciladas do diabo, que nos tenta a todo momento. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em vossos corações e que você venha deixar o bom pastor te conduzir pelas veredas de justiça, pelos melhores caminhos. Aceite ser conduzido por Deus. Pare de querer trilhar seus próprios caminhos, querer fazer suas próprias vontades. Quando nós fazemos as nossas próprias vontades, a gente se decepciona, a gente entra por caminhos tortuosos e que não tem frutos, caminhos que não nos trazem nada, não agrega nada. Mas quando o Espírito Santo de Deus nos guia, nós temos resultados, nós temos prosperidade, nós temos o favor do Senhor para conosco. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha guiar a sua vida e que nunca falte o óleo
da unção sobre a sua cabeça para te proteger de todo embaraço, de todo mal, de toda seta maligna. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça prosperar em tudo e que a luz do Senhor possa brilhar nos teus caminhos e que você possa seguir a luz divina. Amém? Que Deus te abençoe e meu forte abraço.